e sincero agradecimento a ele, ao corpo ministerial, aos meus colegas de ministério e toda esta igreja. Eu me faço acompanhado aqui do presbítero Jaziel, sua esposa, a cantora Michele Marques. Eu tive a felicidade de encontrar dois amigos meus aqui, o Raduan e a Caluíde. Eles são aqui de São Miguel e viram lá no Facebook que nós postamos que estaríamos aqui e vieram nos prestigiar. É uma honra poder revê-los. Eu estou rodeado de amigos. O pregador feliz é aquele que prega do lado de amigos, porque se ninguém der glória a Deus, os amigos vão dar para tudo em casa. Então eu vou estar passando dificuldade aqui hoje. Deus abençoe pelos irmãos, a igreja, parabenizando vocês por este conclave espiritual. É uma conferência profética. Quantos dias, pastor? 12 domingos. Hoje estamos no quinto domingo, a quinta volta nesse desafio. E eu acredito que antes que termine esse ciclo de 12 domingos, Deus fará coisas grandiosas em sua vida. Com certeza você será abençoado pela palavra do Senhor, pelos instrumentos de Deus que serão trazidos até aqui para trazer uma palavra e também adorar a Deus com vocês. Eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Quem quer ouvir Deus falar, diga amém. Se você puder, abra a tua Bíblia comigo no segundo livro da Bíblia, Êxodo, o capítulo de número 2. Êxodo, capítulo de número 2. O versículo é de número 1. Gente, enquanto vocês estão procurando, eu quero informar-lhes que no final eu tenho alguns materiais lá na porta. E se você quiser adquirir materiais em DVDs, temos camisetas. A cantora Michele, que acabou de adorar a Deus, também tem os seus CDs. O cantor tem o seu material. Então, só nós dois, eu e você. Nós estaremos lá na porta. E você passa lá na banda do pregador do cantor, que a banda do pregador do cantor se chama Kit Tem Misericórdia de Mim. E você passa lá e nos abençoe, tá bom? Leve o nosso material para sua casa, você estará edificando a vida de alguém. Eu não vou revelar a minha idade não, mas eu não sou tão velho. Mas eu sou da época da fita cassete. Tem alguém aqui comigo? Levanta a mão. Fita cassete, eu não estou sozinho. Então eu estou em casa. E uma certa feira eu tenho um trabalho aqui na Zona Leste mesmo, numa das nossas igrejas, aqui na Vila Calvino, e eu vendi uma fita cassete a um irmão na porta da igreja. Depois de alguns anos eu voltei àquele trabalho. E aí eu fui abordado por uma outra pessoa que disse: pastor, eu tenho testemunha de idade. Pois não, há um tempo atrás o irmão esteve aqui, vendeu uma fita cassete. Essa fita de mensagem foi parar numa padaria. Naquele estabelecimento tinha alguém que tinha um parente que estava condenado pela justiça, preso no Carandiru. Na época ainda funcionava aquela casa de detenção. E aí aquela fita de mensagem foi parar lá dentro do Carandiru. Eles tinham um tempo para culto, e no momento do culto eles conseguiram entrar na torre de mão. E os que estavam ali na cela se reuniam e ouviam a mensagem. Isso foi por vários dias. E o moço contando para mim que por vários dias aqueles rapazes ouviam a ministração da palavra de Deus. Ele disse: pastor, conclusão, dos que ouviram a mensagem, Jesus batizou todos eles com o Espírito Santo. Se comportaram, a pena diminuiu, e dentre eles eu era um dos que estavam lá, e hoje sou obreiro da igreja. O longo alcance que a palavra de Deus tem para resgatar uma vida. Então, quando você compra um material, não coloque na sua estante, por favor, para empoeirar. Se você não ouve, dê de presente a alguém. Porque às vezes quando você compra um material, principalmente um DVD, a gente está acostumado a assistir os cultos aqui, e o pecador nunca assistiu. Tem gente que nunca conhece o que acontece aqui dentro, não sabe como funciona um culto evangélico. E aí você vai dar a essa pessoa um material de qualidade, ela vai ouvir a palavra de Deus. Às vezes é um casal que está se divorciando, com problemas financeiros, dentre tantos outros, familiares, espiritual, físico, e você estará também abençoando e também utilizando o material como uma ferramenta
de evangelismo a alguém. Então, adquira e seja abençoado, tá bom? O nosso site para adquirir o material também está lá, www.jornalfilusa.com.br. Temos à disposição para você adquirir e ser abençoado. Pastor, eu tenho dinheiro, mas até a maquininha de crédito lá, passa débito, crédito, cartão de membro, de presbítero, de diácono, passa lá e você será abençoado, tá bom? Êxodo, capítulo de número 2, versículo 1. Quem achou, diga amém. Amém. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. A mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Diga comigo, 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de juncos e o revestiu de betume e pinche. Então, pondo nele o menino, o largou entre os juncos à beira do rio. A sua irmã postou-se de longe para saber o que havia de acontecer. A filha de Faraó desceu para lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Ela viu o cesto no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e o tomou. E abrindo, viu o menino, e ele chorava. E ela teve compaixão dele, e disse: este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma noma dentre as hebreias que cria este menino para ti? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria, que eu te darei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e ela lhe pôs o nome de Moisés, e disse: das águas o tirei. Amém? Repita comigo: conceitos. Fica mais forte. Conceitos do caráter de um vencedor. Fica mais forte. Conceitos do caráter de um vencedor. Gente, essa família aqui é a família dos hebreus. Nós estamos falando aqui da família de Jacó. Jacó é um homem que havia recebido a promessa de Deus por extensão de seu pai Abraão. Esta promessa passa-se de pai para filho, porque Deus havia dado uma garantia que aonde Abraão colocasse a planta dos seus pés, ele seria fértil em tudo. Em uma ocasião, Deus disse: conta as estrelas dos céus e a areia do mar. E ele disse: Senhor, será incontável, não tem como contá-las. E o Senhor disse: assim se fará a tua descendência. Abraão cresceu, essa bênção estendeu-se à sua posteridade, até que se chega em Jacó. Jacó tem um filho da sua velhice, se chama José. Este moço era perseguido no meio dos seus irmãos, porque o seu pai havia feito-lhe uma túnica colorida, de várias cores, e por esta vez, este Jacó tem um mimo especial com seu filho, a tal ponto que os seus irmãos se sentem enciumados e perseguem, porque José dava notícia a Jacó de todo o comportamento dos seus filhos. Até que vocês lembram do texto e sabem que os irmãos de José intentam para matar contra a vida deste moço, e eles não conseguem matá-lo, desistem de matá-lo, jogam em uma cisterna. Ele é vendido pelos ismaelitas e vai parar no Egito, quando Deus levanta a sua cabeça e ele se torna a pessoa mais poderosa no Egito, a segunda pessoa de Faraó. Ninguém era maior do que José no Egito, a não ser Faraó. Não se comprava, não se vendia, não se negociava, se não fosse pela autoridade de José. Deus conferiu a José toda a ciência e todo o entendimento para que administrasse a economia do Egito, de maneira que todos os países desciam ao Egito para comer do alimento que José fornecia, vendendo a cada um de seus povos. Até então, que os filhos de Jacó desceram ao Egito, mas não conheceram o seu irmão, porque já havia passado longos anos. José não estava mais barbudo, não era mais
mais um adolescente, já era sóbrio, já era um homem formado em maturidade, experimentado na labuta do Egito. Tanto é que ele tem um filho, e o nome do filho ele coloca: Deus me fez crescer na terra da minha aflição, porque ali o Senhor havia estabelecido a sua terra. Existe um historiador chamado Flávio José, e ele chega a dizer que José, ele é um homem tão poderoso no Egito que ninguém tem ousadia e audácia de mexer nas riquezas de José, porque ele se torna um homem tão importante na figura do Egito, que tudo aquilo que a economia, durante todos os anos que ele havia labutado com o povo do Egito, a fim de manter e que não estivessem indo a uma bancarrota, era tudo por causa de José, que agora havia estabelecido a economia do Egito. Então ninguém tinha como ousar falar deste homem, mesmo sendo um hebreu que havia enriquecido e de maneira lícita, idônea e respeitosa pela autoridade das mãos de Faraó. Então, quando se falava de José, se falava de um homem poderoso, de uma figura respeitada. E esses irmãos de José desceram, não percebem que é o seu irmão, ele também já não falava mais na língua dos seus nativos, e ele também não se dá a conhecer. Isso a primeira, a segunda, a terceira vez, até que ele se revela: eu sou José, o qual vocês haviam colocado todo o mal contra mim, e Deus fez com que tudo isso se tornasse em bênção, para que hoje eu recebesse a minha família aqui no Egito. Os irmãos sobem para a terra de Jacó e descem em 69 pessoas. A caravana está pronta, só que no meio do caminho existe uma mulher e ela está grávida. E esta gravidez é possível que ela tenha se preparado para ter uma filha, que no caso nasceria no Egito, só que não dá tempo. A sua gravidez já estava avançada, o tempo em de dar a luz já era chegado, e na descida para o Egito, os historiadores dizem que ela dá a luz a esta criança. É possível que num lugar um pouco inconveniente, não havia ali um respaldo médico ou de alguma parteira eficiente para fazer aquele parto, mas o certo é que aquela mulher que deu a luz, e quando ela dá a luz, ela coloca o nome da menina de Joquebede. Todo nome bíblico, vale a pena fazer este ênfase aos irmãos, que todo nome bíblico, principalmente no Velho Testamento, o nome de crianças eram dados de acordo com a circunstância do seu nascimento. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos uma cultura dos pais darem o nome aos filhos após descobrir o sexo. Então faz o exame, após ter feito aquele exame, descobre o sexo da criança e aí decide, por uma questão de comum acordo, qual o nome nós daremos ao nosso filho. Aí alguém que quer homenagear, dá o nome de acordo com aquilo que acha melhor. O nome do pai, do avô, às vezes o nome da família, quando gostam, até o nome do pastor, de um jogador de futebol, de um artista, de uma atriz. Mas os hebreus, eles não costumam colocar um nome alheio. Eles dão o nome de uma criança de acordo com a história do seu nascimento. Você se lembra de Jacó? A Bíblia diz que quando Jacó nasceu, ele nasceu agarrado ao calcanhar de seu irmão. E o primeiro, que era seu irmão, chamado Esaú, nasceu com pele vermelha, cabeludo, e Isaac, quando olhou, chamou o menino de Esaú, que Esaú quer dizer aquele que é vermelho, ou aquele que é cabeludo. E aí o segundo, quem vai dar o nome é a mãe. E a mãe não dá o nome espontaneamente, ela dá o nome por conta das características do menino. O menino nasceu agarrado no calcanhar do irmão, Rebeca olhou e disse: esse aí vai se chamar agarrador de calcanhar, que quer dizer Jacó, aquele que não perde tempo, aquele que é rápido, sagaz e aquele que quer ser o primeiro. Então você vai ver que em todo o nome bíblico, vários exemplos. Nós também temos um exemplo de uma mulher que na hora do seu parto, ela sente fortes dores, e aí a parteira está em trabalho de parto para nascer a criança, e a mulher gritando com fortes dores, ela perguntou: como vai se chamar o menino?
porque ele foi nascido, foi criado e o nome ficou como estigma pela dor que ele causou à sua mãe. Então, vários nomes. Aí, quando essa menina nasce, ela é conhecida como Joquebede. O que significa Joquebede, pastor? Joquebede significa a glória de Deus que se manifesta, ou a glória de Deus que apareceu. Por que a mãe dá o nome dessa criança de Joquebede? Porque eles estavam em 69 pessoas descendo para o Egito. E na descida para o Egito, eles estavam medrosos, eles estavam espantados, porque eles iam descer para uma terra que não era a sua cultura, que não adoravam ao seu Deus, mas o nascimento daquela criança revitalizou as forças da família, e aquela mulher entendeu que o nascimento antecipado daquela criança era uma confirmação de que Deus seria com os hebreus no Egito, e ela completa o número dos 70. São 70 pessoas que agora completam a família dos hebreus e descem para o Egito. Deixa eu dizer uma palavra aqui, já profetizando, porque é uma conferência profética e eu quero aproveitar este gancho. Ei, às vezes Deus se antecipa em alguns assuntos ao nosso respeito, com o nascimento, às vezes com uma resposta prematura, de repente com caminhos que a gente não espera, mas a certeza é que não ficaremos sem uma resposta dele para a nossa vida e para os seus projetos. Ele sempre chega nos dando uma luz, uma claridade, e o texto vai falar que a menina nasceu. Ela é chamada de Joquebede, e aí ela completa o número dos 70 e vão caminhando para o Egito. Quando eles chegam no Egito, José já está bem estabelecido. Ele agora coloca a sua família no melhor do Egito, porque Faraó tinha dado toda a liberdade para José. Este Faraó que está sentado no trono, ele respeita José, respeita a família, e ele também respeita a história que José havia construído ao longo daqueles anos. Mas José já está cansado, é chegado próximo da sua morte. Esse povo já não está em um número de 70 pessoas. De 70 eles passam para 100, de 100 eles passam para 200, de 200 para 500, porque crente aonde planta, ele fica fértil. Aonde o crente coloca a planta dos pés, Deus dá a terra para ele e ele prospera de maneira grandiosa, e a colheita é 100 por 1. Ninguém consegue impedir o crescimento de um crente, de um homem, de uma mulher de Deus que tem a promessa sobre a sua vida. E o povo começou a crescer. Eles se tornaram agora uma outra nação dentro do Egito. E antes de José morrer, José deu um recado aos seus irmãos. José disse: Deus vai passar no Egito, e quando Deus passar no Egito, eu não estarei mais vivo, mas os meus ossos estarão na sepultura, e eu quero que vocês passem na sepultura, peguem os meus ossos, porque mesmo depois de morto eu vou desfrutar da promessa de Deus. Eu fiquei lutando com esse texto na minha mente, tentando entender como é que alguém depois de morto desfruta de promessa. Isso é um mistério, mas o Espírito me revelou e eu quero compartilhar com vocês. Eu estou pregando aqui nessa noite a pessoas que possivelmente são fruto de oração de pessoas que já partiram. Pastor, quando minha mãe estava viva, quando meu pai estava vivo, eu estava no mundo, bebendo, jogando e prostituindo, indo para as baladas. Hoje ele já dorme em Cristo, já descansa no Senhor, mas os ossos dele na sepultura está vivendo promessa de oração que um dia foi derramada como lágrimas de incenso suave. Ele não está vendo, mas no espiritual já está sendo regozijado, porque a oração obteve resposta, e o crente mesmo depois de morto não fica sem resposta da sua oração. O que José estava dizendo? José estava dizendo aos seus irmãos e aos seus filhos: peguem os meus ossos e levem para a terra que Deus nos fará repousar, porque mesmo depois de morto eu
eu quero caminhar e entrar na terra do qual Deus prometeu aos nossos filhos e aos nossos pais. E a Bíblia nos diz que este faraó, que também recebe a família de José, veio morrer. Então morre Faraó, morre José, fica os filhos de José, fica a família, e a Bíblia vai nos dizer que este povo tomou um grande número, foi um número considerável no Egito, a tal ponto que o Egito agora troca o reinado. Este reinado agora é uma espécie de dinastia, porque enquanto no Egito havia uma dinastia de rei, o povo hebreu não tinha dinastia, porque eles não eram liderados por homem. O governo de Deus era governo teocrático para Israel. Então Israel não era liderado pelas mãos humanas. Israel tinha um sacerdote, tinha um profeta, e ele designava a vontade de Deus para o seu povo. Mas como eles estavam no Egito, eles estavam submissos à ordenança de Faraó. E a hierarquia do reinado dos faraós do Egito era uma dinastia que se passava de pai para filho. Então era Faraó primeiro, Faraó segundo, terceiro, e assim sucessivamente. Estes faraós que iam de pai para filho sempre era do pai para o primogênito. Isso ia passando de geração a geração. E a Bíblia vai nos dizer que este faraó que assumiu o lugar de seu pai, ele começa a se incomodar com o crescimento dos hebreus, porque agora no Egito não se há mais 70 hebreus, não eram mais 70 hebreus que estavam morando no Egito, era uma população equivalente à população dos egípcios. É o mesmo que eu disser para vocês, irmãos, preparem as suas casas, porque a China amanhã está chegando para morar no Brasil. A gente já tem esse caos aqui em São Paulo. Vocês imaginam a China inteira vir morar aqui? Fica algo terrível, desgastante, o trânsito um caos, as casas lotadas, as escolas cheias. E foi isso que o povo começou a se incomodar, porque aonde eles olhavam, eles viam hebreus no palácio, hebreus nas escolas, hebreus nas ruas, hebreus nas vinhas, hebreus na agricultura, hebreus na economia, porque quanto mais quer barrar a promessa de Deus na vida do crente, mais Deus expande a vida dele. Eu tenho uma palavra de Deus para te dizer: quanto mais te impedem de você chegar, mais Deus vai dar conquista à terra para você. Começou a crescer, eles se tornaram numerosos, eles estavam por toda parte. E vale dizer a vocês que os hebreus eram habilidosos em todo o ramo de atividade. Os hebreus, eles eram musicistas, além de musicistas, agricultores, muitos deles economistas, outros deles trabalhavam na madeira, eram habilidosos em obras-primas, faziam grandes esculturas com as madeiras. Bezaliel, entre outros homens que o Espírito de Deus inspirava, eles tinham revelações de Deus e trabalhavam no ouro, trabalhavam na prata, trabalhavam na agricultura e também trabalhavam na vinha, porque o que põe na mão de um crente ungido para fazer, sai bom. Eu nunca vi você colocar alguma coisa na mão de alguém ungido e ficar pela metade, porque quando Deus escolhe alguém, Deus o capacita para a tarefa que lhe foi designada. E eu quero profetizar aqui nesta noite que aquilo que veio para a tua mão tem começo, tem meio e tem fim. A estrutura de Deus para a tua obra será designada até o final, e não há quem possa impedir o crescimento dela. Os hebreus começaram a crescer, eles já eram poderosos no Egito, e Faraó começou a se perturbar. Por quê? Porque os hebreus estavam tomando conta de todo o material que era para os egípcios. Agora os hebreus encabeçaram. Os hebreus estavam estudando nas faculdades, nas ciências do Egito, em todo o conhecimento.
E existiam os magos que ficavam no palácio, e estes magos, eles tinham adivinhações, e eles disseram para Faraó: Faraó, te apressa em parar o crescimento dos hebreus, porque esse povo está crescendo. E nós tivemos aqui uma das nossas premonições, e está para nascer do meio desses hebreus um rapazinho, e esse moço vai se apegar no teu sapato, e se você não matar esses hebreus, eles vão dominar, de maneira que vocês vão ter conflitos com esse povo, porque esse povo é perigoso. O diabo sabe quando Deus está operando algo no meio de seu povo. Ele sempre quer intervir, ele sempre quer barrar, mas hoje toda a ferramenta preparada contra este povo está caindo por terra, porque o que Deus começou será concluído pelo poder da palavra. Como cresce? Eles agora querem implantar um sistema para tentar parar o crescimento do povo, e Faraó queria usar de suas armas para matar toda aquela gente. Só que por José haver levantado a economia do Egito, ele não poderia pegar o povo e sair matando ao fio da espada, porque seria um desrespeito com a memória de José. E aí ele arruma uma forma de matar os hebreus, como se diz em um ditado popular, na unha, por debaixo dos panos, porque é mais fácil fazer por debaixo dos panos do que a rosto nu, não é? E ele disse: vamos fazer o seguinte, vamos começar a cortar os privilégios dos hebreus. Por quê? Hebreu aqui trabalha em todo ramo de atividade. O que hebreu põe a mão prospera. Moram em boas casas, moram nas terras boas do Egito. Eles desfrutam dos privilégios iguais aos nossos nativos. Vamos podar, vamos colocar sobre ele uma pressão, de maneira que eles vivam como escravos aqui no Egito. E se nós escravizarmos eles, nós teremos mão de obra. Dura coisa é mexer em quem Deus escolhe. Porque quanto mais oprime quem Deus escolhe, mais se cresce este povo. O texto diz que eles começaram a cortar os privilégios, e aí Faraó dá uma ordem. A ordem que Faraó dá, a primeira é a seguinte: ei, a partir de hoje todo hebreu que é habilidoso aqui no Egito não poderá mais trabalhar no seu ramo de atividade. Ou seja, quem trabalhasse na agricultura não podia mais fazer. Quem trabalhasse na marcenaria também não podia. Na economia também não. Nos palácios também não. A única forma de trabalho dos hebreus a partir de hoje será braçal. A única forma de sobrevivência que hebreu terá aqui no Egito vai ser colocando cargas pesadas sobre os seus ombros. Eles chegavam a trabalhar 10 horas incansavelmente, sendo sufocados pela pressão, porque Faraó entendeu o seguinte: se nós levarmos eles ao desgaste, se nós levarmos os hebreus a um estresse no seu último nível, eles vão morrer pelo desgaste físico, porque aqui eles têm uma mata, eles comem bem, eles bebem bem, moram bem e não tem nenhum jugo sobre os seus ombros. Vamos pesar sobre os ombros deles jugos pesados, colocar cargas grandes sobre eles para ver se eles vão sobreviver. Mas a Bíblia diz que quanto mais carga o povo levava, quanto mais gemido eles gemiam, mais Deus dava crescimento ao povo. Eu tenho uma palavra de Deus para te dizer: a melhor hora para se crescer é sob pressão. A melhor hora para se crescer é quando as coisas estão sobre os nossos ombros e alguém olha para você e entende que diante dessa circunstância que você está vivendo, não existe perspectiva de sobreviver, e
e de sair desta situação, pois Deus está dizendo: a resistência do meu Espírito em você te dará condições para atravessar qualquer peso que colocarem sobre os teus ombros, porque Deus adestrou os teus braços para a guerra. E eu vim te dizer essa palavra: aguenta firme, porque você vai atravessar essa guerra. Você pode ligar para quem está do teu lado? Vire para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: suporte as cargas que estão sobre você. Diga para ela. Mas o povo hebreu aqui foi testado pelas pressões. O gemido era grande, a perseguição havia aumentado, mas eles não largaram do projeto, porque eles não pensavam apenas nas dores que a pressão lhes causava, mas eles estavam de olho na promessa. Porque quando estamos de olho na promessa, pouco importa o que está sobre os nossos ombros, nós estamos querendo chegar e colocar a mão no mastro da bandeira e balançarmos ela de um lado para o outro e cantarmos o hino da vitória. Deus me trouxe aqui para te dizer: não importa qual é o peso que está sobre o seu ombro, se é financeiro, se é psíquico, se é espiritual, se é judicial, Deus está dizendo: ergue os ombros, mira para a promessa, esquece da dor do jugo, porque está chegando a hora de você abraçar uma vitória. Que lhe era favorecida na terra do Egito, de tudo aquilo que havia nas panelas do Egito, o povo comia. E aí Faraó deu uma ordem dizendo para o povo: ei, quem trabalha no Egito aqui comigo, que é hebreu, não vai comer mais as comidas que gostam. O cardápio quem seleciona a partir de hoje sou eu. Quem vive comigo aqui no Egito, que é hebreu, só poderá comer pepino, alho e cebola. Já pensou comigo? De manhã, de tarde, de noite, não sei se é assado, se frito ou se cru, pepino, alho e cebola. Pastor, qual era a intenção? Qual era a intenção de Faraó? Olhe para cá. Vocês sabem muito bem que o indivíduo que durante todo o dia trabalha carregando cargas pesadas sobre os seus ombros,
De noite ele precisa comer uma comida que tenha substância. Porque pepino, alho e cebola são vegetais, mas não mata a fome de quem trabalhou pesado. Porque quem trabalhou pesado precisa comer proteína, quer carne, quer comer uma comida substanciosa, uma comida que revigore as suas forças, porque no outro dia ele tem uma outra empreitada a enfrentar. E aí Faraó entendeu o seguinte: Faraó pensou consigo: nós vamos matar esse povo, dando a eles pepino, alho e cebola, porque se eles trabalham durante todo o dia e à noite eles chegam em casa e comem alho, pepino e cebola, com uma sequência de muitos dias, com esforço físico e comendo uma comida que não é aquilo que faz parte da dieta deles, para nutrir as suas forças, para que eles tenham vigor para continuar a batalha, nós vamos matá-los. Por quê? Porque eles vão, com o passar do tempo, perder a imunidade, eles vão se enfraquecer. De dia carregam pedra na cabeça e de noite comem pepino, alho e cebola. Eles vão contrair doença e sem a gente pôr a espada neles, eles vão tombando e a gente extermina o exército. Mas a Bíblia diz que quanto mais pepino, quanto mais cebola, quanto mais água eles comiam, mais força. Mais força. Porque o segredo não estava no pepino, o segredo não estava no alho, o segredo estava na promessa. Olha pra cá. Quem olha para você, vivendo a vida que você vive, diz assim: está com os dias contados e não vai dar em nada. Quem olha para você com as cargas que estão sobre os seus ombros e com o cardápio que você está vivendo, diz: não vai dar nada. É caixão e vela acesa, pois Deus está dizendo: eu vou provar que a força da promessa em ti é muito maior do que tu imaginas. Pega na mão de quem está do outro lado aí, pega na mão dele, pega na mão dela. Diga para ele: tem hora que a prova amarga. Diga para ele: tem hora que a prova vira fel, tem hora que a prova vira gosto de pepino, alho e cebola. Mas resiste ela, porque tu não vai morrer disso não. Este pepino, escute, este pepino, este alho e cebola não é apenas para marcar a tua boca, é para Deus te estruturar para algo grande que vai chegar. Porque ele estava na expectativa de ver hebreus caindo, morrendo, com imunidade baixa. É certo que eles já viam, mas eles davam conta do recado. O pepino, o alho e a cebola tinha o mesmo sabor e também tinha a mesma nutrição do que qualquer comida forte da época que teria capacidade de sustentá-los. Deixa eu dizer uma coisa aqui: existem provas que o nosso paladar se torna tão amargo e que se nós pudéssemos, nós não passaríamos para provar desses paladares. Provas que deixam o céu da boca amargo como fel.
E Deus está dizendo: beba o cálice até a última gota. Mastigue essa cebola e este alho, sem renunciar a esta mesa. Porque eu fiz um desafio com o meu adversário. Eu permiti que esse pepino, este alho, essa cebola fosse colocado na tua mesa. Porque quando tinha manjares na tua mesa, Satanás se apresentou para Deus e disse: ele te serve porque tem manjar, ele te serve porque a conta está paga, ele te serve porque o carro tem gasolina, ele te serve porque está todo mundo empregado, ele te serve porque todo mundo faz faculdade e não tem ninguém doente. Coloca alguém doente no leito, desemprega todo mundo, deixa a faculdade sem pagar, coloca o oficial de justiça para procurar, e tu vai ver se ele te serve. E você está marcando a boca, mas está que nem Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, eu vou adorar, eu vou morrer, eu vou viver essa divina vitória. Olha para quem está do lado, olha para ele, olha para ela, diga para ele: resista o pepino, alho e a cebola. Resista. Aí Faraó vai para a terceira. Ele vai para a terceira batalha contra os hebreus. Colocou o peso nos ombros, o povo estava forte. Pepino e cebola, o povo estava forte. E você sabe comigo? Qualquer pessoa aqui, que para você ter uma condição marital saudável com o seu cônjuge, você precisa, além de ter um psicológico bom, você também precisa ter uma boa alimentação. Como é que os hebreus tinham capacidade de ter uma noite conjugal com seus cônjuges, se trabalhavam o dia todo desgastante, com peso nos ombros, e para comer pepino, alho e cebola? Na concepção de Faraó, a taxa de natalidade também ia cair. Mas para espanto dele, a Bíblia diz que quanto mais pepino, mais cebola, mais alho os homens comiam, mais menino nascia. Pega na mão de quem está do outro lado, olha aqui para cá. Escute, eu não estou falando de filho não. Se tiver filho, amém. Mas isso não engloba só o campo do nascimento de criança. Olhe para ele, e fala: coisa boa de se gerar. Diga para ele: é no tempo da perseguição. Diga para ele: vai gerar comendo pepino, alho e cebola. Sabe o que deixa o diabo doido? É que você não tem QI nenhum.
te colocar em muito lugar que você não imagina. Isso é bom. Aí Faraó disse: não, tem que matar esse povo. Vamos matar essa gente, porque peso eles aguentam, comida amarga eles sobrevivem. Aí ele deu uma ordem dizendo: todos os hebreus do Egito, as mulheres estão proibidas de gerar primogênito que seja homem. Se gerar mulher, deixa nascer, mas se gerar varão, porque a história diz que quem fazia o parto das hebreias eram as egípcias, e elas faziam o parto à beira do rio, e aí elas diziam, sendo uma ordem de Faraó: levemos para a beira do rio, e quando nascer hebreu, filho das hebreias, Faraó disse: arranque-a dos seus ventres e já fora, para não crescer a população. Por quê? Eles estavam querendo matar os hebreus, porque quando nascia um macho na família de um hebreu, um macho é o que procria, um macho é que tem poder de reprodução. A mulher, ela apenas tem a dádiva de Deus de criar a criança, mas quem tem o poder de reproduzir é o sexo masculino. Quando o sistema de Faraó gritou, dizendo: vou matar os filhos das hebreias, ela se encheu de vigor, olhou para o marido e disse: se falta moça aqui com coragem de gerar por causa do sistema, essa idosa vai gerar e vai gerar macho. Porque quando falta novo, Deus levanta idoso. Se faltar macho, Deus levanta fêmea. E se faltar mulher, Deus levanta quem quer que seja. Mas o que Ele estabeleceu não fica para trás. Diga para quem está do teu lado: vai agarrar ou vai recuar? Pergunta para ele. Aleluia. Ei, gente, 2015 só está começando. Olha para cá. 2015 só está começando. E Deus está dizendo para você: se os noticiários estão te assustando, é lamentável Deus
palavra. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força vai ser pequena. Se você já está assustado com tudo isso, Deus está dizendo: pede para sair. Vaza da fila. Não cabe nessa fileira quem está com medo da batalha. Eu não tenho negócio com vaso covarde. Não tenho negócio com quem tem medo de fofoca. Não tenho negócio com quem tem medo de invejoso. Não tenho negócio com quem tem medo de macumbeiro que roda no centro espírita, que bate tabaca, que faz cabeça e que roda baiana. Não. Se eles rodam no terreiro, a gente pula aqui, vamos ver. Para quem está do meu lado, vai pergunta para ele, vai ficar ou vai pedir para sair? Pergunta para ele, vai ficar ou vai pedir para sair? Vai ficar ou vai pedir para sair? Recebe poder para ficar agora. Através do que nasceria sobre ela, quer fazer história, tem que ser marcado. Olha pra cá, que eu tenho mais um negocinho para dizer antes de terminar. Infelizmente, nós estamos vivendo uma época de uma igreja cheia de gente vazia. De gente que quer bênção, mas não quer se marcar. De gente que quer vitória, faz campanha, a gente lota a igreja, a gente lota os templos, a gente enche os corredores, mas na hora de passar pela trituradora de Jeová, os bancos esvaziam, as fileiras diminuem, e Deus está perguntando: posso contar contigo? Quando o pote secar, quando o rio acabar a água, quando a viúva tiver só um bolo para comer e não quiser dividir contigo, posso contar contigo. Eu estou pregando aqui pra gente que já veio dessa guerra. Eu estou pregando aqui para pessoas que já foram marcadas por essas lutas. E o Senhor está dizendo: eu trouxe esse profeta aqui hoje só para dizer para você: está para nascer em ti uma história que mudará muita gente, muita vida. O que vai nascer em você vai mudar a história da tua descendência. Recebe esta palavra. Do dia para a noite, agora está gerando. Ela já é mãe de Miriam e de Arão. Miriam é uma menina que possivelmente debateu os seus 7 para 8 anos. Arão é um pouco mais novo. E o texto diz que ela sente que o seu corpo começa a mudar. E agora ela está grávida. Fora de período. Fora de período para os homens. Mas para Deus estava no tempo certinho. Porque tem promessas que às vezes começam a se cumprir na nossa vida e a gente fala: Jesus, parece que eu vou ficar velho e esse negócio vai ficar inadequado, vai ficar até sem graça. Deus está dizendo: meu cronograma não é o teu. O meu tempo em ti se chama Kairos. E no meu tempo eu não atraso, no meu tempo eu não adianto, no meu tempo eu não perco horário. Tudo que eu fizer, te diz o Senhor, vai ser no tempo adequado. Diga para
que está do teu lado, fica no kairos de Deus. Porque tu não fica nem novo demais e nem velho demais. Diga, você vai ficar na medida. Diga para quem está do teu lado, olha para ele com cara de vaso de Deus mesmo, né? Eu não sei se vaso tem cara, mas olha para ele com cara de vaso. E diz, você está chegando no tempo certinho de receber aquilo que Deus te projetou. Diga para ele, está chegando o tempo certinho de você lançar a promessa na tua mão. Está chegando o tempo, faz assim com a mão, faz assim. Está chegando o tempo certo de tu abraçar uma vitória. De
porque ela já tinha vencido o período da fertilidade. E quando ela abraçou, ela disse: é meu! Deus está dizendo para você: para de valorizar o que é de terceiros, valoriza o que tu tem em casa. Por que a casa da outra é melhor do que a tua? O filho do outro é melhor do que o teu? O emprego do outro é melhor do que o teu? As coisas, a igreja do outro é melhor do que a tua? Deus está dizendo: valorize a terra em que pisa a planta dos pés. Ela acreditou, porque nós temos um grande defeito: a gente acha o que é dos outros melhor do que o que é nosso. A síndrome de Asaf. Asaf, quando viu o ímpio, ele disse: Senhor, o ímpio come bem, bebe bem, vive bem, veste bem, até para morrer, morre melhor do que qualquer um outro. Aí ele disse: mas quando eu entrei no santuário, eu percebi que tudo tem o seu valor. Ei, olha para cá. Deus está dizendo: lembre-se de onde você saiu e aonde você já chegou. E mesmo você depreciando o que você tem, está cheio de gente querendo a sua terra. Deus está dizendo: acredita no que eu te dei. Acredita no talento que eu confiei na tua mão. Acredita no salário que eu deposito em você, que se chama fé. A primeira coisa que ela fez foi acreditar. A segunda que ela fez foi dar ao menino condições de sobrevivência. Como assim, pastor? Ela deu a criança de mamar. Porque quando uma criança recém-nascida quando uma criança recém-nascida nasce, o que mais ela quer? Mamar. Por que uma criança recém-nascida ela precisa tanto da amamentação? Porque quando ela nasce, ela precisa do afeto materno, porque através da amamentação, todos os instintos da criança, porque nenhuma criança, o senhor tem filho, claro, é o Leonardo. O Leonardo já nasceu chamando o senhor Pastor Paulo. Fernando já nasceu chamando o pai de Paulo. Por quê? E como é que a criança descobre quem é o pai e quem é a mãe? Através da amamentação. Porque a amamentação vai criar uma ligação afetiva. Ela juntou o menino nos seus seios. E quando ela juntou o menino nos seios, ela deu ao menino de amamentar durante 3 meses. Porque ela pensou consigo: se ele for embora, ele vai lembrar pelo menos do cheiro e do gosto do leite. Ele pode parar na mão de quem quer que seja, mas a minha tarefa eu fiz. Deus está dizendo: se você der a cartilha do leite, quem foi vai voltar. Pode ir para a discoteca, pode dançar, pode pular, pode sambar rock, pode descer na boquinha da garrafa, mas o gosto desse leite aqui ninguém esquece. Como assim, pastor? Amamente
o que for as minhas forças,